Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre A Peste, do Camus. Essa é uma releitura, na verdade eu li esse livro em 2019 e no fim de 2019 e eu não tinha feito resenha porque eu estava cheia de trabalhos na faculdade para entregar e eu não tinha gostado muito do livro, achei bastante arrastado, mas veio 2020, né, veio a peste, a pandemia de Covid e eu comecei a ler esse livro agora, no fim do ano, e assim, não achei arrastado, não achei que fazia mais sentido, achei melhor o livro até por causa da experiência, por ter passado por essa terrível experiência, amarga experiência que a gente passou da pandemia, que ainda tem pessoas morrendo ainda de Covid, e não pareceu arrastado, tanto que eu li até, não, outra vez eu demorei bastante, eu li rápido, inclusive esse é um dos livros muito vendidos durante a pandemia, e ensaio sobre a cegueira também, eu tenho resenha aqui no canal. Eu tenho outra resenha de um outro livro do Camus aqui no canal, O Estrangeiro, que é um livro que eu gostei bastante dele. E eu li também dele O Mito de Sísifo, só que eu não fiz resenha, porque eu quero reler pra ver se eu entendi tudo. Então, tipo, depois de passar por essa experiência triste da pandemia, eu li o livro e não me pareceu arrastado, porque era a situação que a gente estava vivendo, de estar, né, numa cidade e as pessoas, né, muitas pessoas não conseguiram, acabaram morrendo antes da chegada da vacina. E então, tu vivendo a experiência, tu se vê no livro, nos personagens, né? Então, esse livro foi lançado em 1947, esse é o Camus. O Camus, ele faleceu nos anos 60, acho que 1960, jovem, com 45 anos, em um acidente de carro. Vou falar um pouco sobre o livro A Peste, essa segunda releitura, né, que era para mim ter feito a resenha aquela vez, mas... Bom, então, o que acontece é que começam a aparecer na cidade vários ratos mortos. E primeiro começa a se estranhar, né? Vários ratos mortos em vários lugares, as pessoas começam a encontrar. E depois aparecem pessoas doentes. Tipo, daí o médico, que é um dos personagens principais, o Rie, ele começa a examinar essas pessoas e começa a falar com outros amigos dele, outros médicos, que eles ficam doentes e essa doença que eles parecem ter parece muito com a peste bubônica, aquela que chamavam de peste bubônica. E daí os amigos de todo mundo pensam, não, né, a peste bubônica foi erradicada, é uma coisa da Idade Média, né? Aqui a história se passa nos anos 40. Então daí ele pega e continua, muitas pessoas começam a morrer disso, e daí ele realmente vê que é a peste de volta, a peste bubônica. Ela se chama peste bubônica porque ela criava assim umas feridas que causavam uns bulbos na pele, daí chamavam de peste bubônica. Então eles viram que não era uma coisa da Idade Média não, que estava de volta e estava matando as pessoas. E daí aqui eu vejo assim que é uma época em que eles falam de um soro que eles dão assim para as pessoas, mas não fala assim de uma, tipo, que eles fazem assim, tipo, eles usam lenços no rosto ou a mão, que não é bom, tipo, eles não falam de máscaras, que é como que a gente usava e usa às vezes também, que é muito mais eficiente, né, e bem melhor do que usar a própria mão, né, pra tapar a boca. Então, eles fecham a cidade, por causa que é a peste mesmo, é a peste bubônica, fecham a cidade, tem várias restrições, então quem tá lá dentro não pode sair, quem tá lá fora não pode entrar. E o Rie, no início do livro, o médico, a mulher dele saiu da cidade para ficar internada em um hospital por fora, porque ela estava doente. Mesmo ele sendo médico, ela foi se internar em um hospital por fora. Daí tem outros personagens, por exemplo, tem o Tahu, que é um personagem importante que ele se oferece como voluntário para ajudar o médico. E também tem o outro médico que faz o soro também, o... né, Kotar... Eu me esqueci o nome dele. Mas tem outros personagens importantes. O Kotar é importante porque ele, no início, quando ele aparece, ele tenta se enforcar. Daí ele é salvo por um homem do prédio e daí ele descobre que ele tá tentando se enforcar porque ele ia ser preso. Ele faz vários trambiques e
contrabando, então, tipo, ele ia ser preso, então ele decidiu se matar, mas ele é salvo. Daí a gente vê que o Tahu, que o Kotara, ao decorrer da história, ele se sente bastante confortável na situação que eles estão de pandemia. Isso porque quando terminar a pandemia, quando voltar tudo ao normal e abrirem a cidade, ele vai ser preso. Então ele não se importa que as pessoas estão morrendo, adoecendo e morrendo, e ele mesmo pode adoecer e morrer, porque ele se sente confortável. E a gente, bom, tem outros personagens aqui que eu ia falar que o Tahu, né? Porque o Tahu, ele escreve muitas coisas, assim, ele anota, assim, como tá andando a pandemia, as coisas, ele deixa vários registros. E tem o narrador, eu não vou falar quem que é, mas é um dos personagens. E tu só descobre no final. No final, ele fala que ele tá contando a história. Então, eu não vou falar porque pode ser uma surpresa, né? Tu fica pensando quem que tá narrando a história. Daí, bom, tem todas as restrições, como a gente também teve restrições. E, tipo, fala aqui fala, tem fala do outro livro dele, do Estrangeiro, que uma mulher chega vendendo jornal e fala do caso de um homem de uma prisão recente que alvoroçava Argel. Tratava-se de um jovem que matara um árabe na praia. E é justamente, né, a história do livro Estrangeiro, né? Daí não é spoiler, porque isso é uma coisa que acontece bem no início do livro. Bom, daí os cidadãos tentam conviver com isso. Por exemplo, o Humbert, que é um jornalista, ele não pode sair de lá da cidade, né? E ele tá separado da mulher dele, a mulher dele ficou noutra cidade e ele só veio para fazer reportagem. E ele diz assim que ele quer muito rever ela, e o motivo que ele quer rever ela é fútil, mais do que por amor, alguma coisa. Ele fala assim: talvez, mas não consigo suportar a ideia de que isso vai demorar muito e que ela vai envelhecer durante todo esse tempo. Aos 30 anos começa a se envelhecer e é preciso aproveitar tudo. Não sei se consegue me entender. Ele falou pro médico que ela vai envelhecer. Quer dizer, ele não, né? Mas que é um motivo fútil, né? Que ele quer rever a mulher dele por causa disso, né? Porque o tempo tá passando. Pra ela, né? Pra ele não. Daí, então, ele fica preso na cidade. Ele tenta com os trambiqueiros do Kotar sair da cidade e não consegue. Depois, quando ele ia conseguir, ele decide que não ia ser de bom tom, né? Sair fugido, que ele devia ajudar, né? E então, daí os doentes, chega uma hora assim que começam a morrer muitas pessoas e não tem mais assim caixões. Daí o que eles acham de solução é pegar os caixões e lavar com uma mistura antisséptica e reusar os caixões. Tanto e os cemitérios estão super lotados também. Então o que eles fazem é desapropriar os jazigos perpétuos para enterrar outras pessoas. E uma coisa que aconteceu aqui também é que, assim, ó, as pessoas morriam sozinhas no hospital, porque não podia visita, então, e os velórios também, é uma coisa que aconteceu aqui com nós também, que não podia, assim, tinha velório, mas assim, caixão fechado, mas aqui não tinha velório. Tinha velório com caixão fechado aqui, mas o caixão era embalado com plástico, a pessoa também, e a pessoa morria sozinha no hospital, porque ninguém podia visitar alguém que estava com coronavírus. Então, tipo, aqui acontecia também das pessoas morrerem sozinhas no hospital e não tinha velórios. Tipo, não tinha nem o velório com caixão, era diretamente enterrado. Então tinha esse problema de que tava uma superlotação no cemitério. Então, tipo, daí fala, assim, das pessoas também que se aproveitam da situação, né, de pandemia para lucrar. E a gente viu muito, né, muitas pessoas, muitos golpes, pessoas que aproveitavam para ganhar dinheiro em cima da dor dos outros. E aqui fala, o Kotar fala pro médico, pro Rie, que tinha um homem um grande merceeiro do seu bairro armazenara gêneros de alimentícios para vendê-los mais caros e que tinham encontrado latas de conservas debaixo da cama quando foram levá-lo ao hospital. E ele morreu lá. Tipo, o que adiantou, né? Toda essa ganância querendo tirar dinheiro dos outros no pior momento da cidade aqui. E ele também acabou morrendo. Então, tipo, e a gente vê isso muito, né? As pessoas, assim, às vezes estão mal e estão tentando
roubar os outros, não tentam se aproveitar. A gente viu também no ensaio sobre a cegueira, né, que as pessoas tentavam se aproveitar, né, da fragilidade do momento. Então aqui fala também uma coisa assim que eu até que a gente conversava nas aulas remotas com a professora, assim, tipo, da gente ver assim, o que realmente importa, que fala aqui que os cidadãos não se preocupavam mais com a qualidade do vestiário, essas coisas. A gente vê realmente o que importa, que a gente tava falando com a professora que, nossa, a gente gastava tanto, ver tantas roupas que a gente comprava que não precisaria, né, tantas coisas. A gente vê que a nossa futilidade, né, diante de uma situação dessas. E outra coisa que eu ia falar é do outro personagem que tem importante aqui, que é o padre da cidade, o Panelu. Ele sempre ficou firme nos sermões dele, né, de que tinha um motivo para peste, alguma coisa. Sempre os sermões bastante assim inflamados e fortes, né, para as pessoas ficarem firmes, continuarem indo na igreja, acreditando em Deus. Só que ele presencia, junto com o Rie e o Tahu, a morte do filho de um juiz, e é uma criança, Felipe. E então esse menino, ele demora bastante para morrer, ele fica agonizando, e ele, quando ele morre, ele sofre bastante até a hora em que ele morre de peste. Daí isso abala a convicção e a fé do Panelu, tanto que ele dá um sermão na igreja depois que o menino morre, assim, mais diferente, assim. Tem gente que achou até herético. Mas o Rie já era ateu, né? E ele ficou muito irado com a morte do menino e falou pro padre. Esse era um inocente, né? Então, por que ele sofreu tanto se ele é um inocente? Por que o padre viu, né, o sofrimento do menino Felipe? Então, daí o padre também tem a fé abalada, porque daí mostra aqui que o papel da igreja aqui, que seria de consolo, não estava servindo, né? Não estava servindo, tipo, que seria de consolo ou tentar explicar o que estava acontecendo, não conseguia. Era uma coisa que foge à explicação das religiões que tentam explicar essas coisas. Então, eu não quero falar muito mais para não contar tudo, mas assim, chega uma hora que a peste vai cessar, né? Não vou falar mais como, o que aconteceu, mas assim, e até o final vai ter um personagem importante que vai pegar a peste. Porque mesmo no final se pega, tipo, tem pessoas que estão vacinadas e acabam pegando o coronavírus mesmo assim. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas estão vacinadas. Mas pode acontecer, e aqui acontece também com um personagem importante bem no final, quando já não pessoas não estavam estavam abrindo a cidade já. Bom, e esse livro eu queria até falar que esse livro, na verdade, o Camus escreveu uma alegoria ao nazismo, quer dizer que a peste, na verdade, seria o nazismo, e os ratos, os nazistas. Então ele fala aqui no final, que não vai ser spoiler, porque eu acho que não. Na verdade, ouviu-se os gritos de alegria que vinham da cidade. Rie lembrava-se de que a alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia que essa multidão eufórica ignorava que se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido. E sabia também que viria talvez um dia em que, para a desgraça e os ensinamentos dos homens, a peste acordaria os seus ratos e mandaria morrer numa cidade feliz. Então quer dizer que isso aqui é uma alegoria pro nazismo, para assim, tipo, acabou a Segunda Guerra, né? Mas não acabou o nazismo. Tipo, a gente vê tipo que continua o bacilo do nazismo por aí. E então ele usou toda essa história como uma alegoria para falar sobre o nazismo, que a gente pode, assim, pensar, pronto, acabou, né, que nem aqui acabou a peste, mas pode ressurgir em outros lugares, e a gente vê aqui agora, né, no Brasil, pessoas que são neonazistas, né, então, tipo, os ratos podem ir para outra cidade, eles podem recomeçar de novo, então, o fascismo, o nazismo, né, não acabou, não morreu, né, infelizmente, né, o bacilo dessa peste e esses ratos, eles estão por aí. Então, esse aqui é um livro alegórico, bastante, eu gostei bem mais dessa releitura do que da primeira, né, e então fica a dica da peste do Camus. Então fica a dica
Obrigado, se inscreva, deixa um like aqui que me ajuda no canal.